Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 9. Aleluia. Atos capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Espírito Santo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ele é santo. Ele é santo. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 9. Aleluia. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Diga: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te. Glória a Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas o versículo 6 vai dizer: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ou seja, não falaram nada, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo,
irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, diga, caiu escama. Aleluia. E tornou a ver, diga, tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E perante aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, os temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tornando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutiam com os helenitas, mas ele procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali os enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, apruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de
a lavarem, puseram-na no cenáculo. Versículo 38. Como Lida era perto de Jope, os ouvindo discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco, Pedro. Ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera, enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isto se tornou conhecido por todo Jope, e muitos cresceram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem feito maravilhas desde o tempo dos apóstolos e continua fazendo hoje. Aleluia. O povo estava agoniado. O que restava, a começar por essa última leitura, eram roupas bonitas e bem feitas que Dorca fazia. Mas o homem de Deus chegou naquele lugar cheio do Espírito. E naquele momento ele ousadamente chama a existência. Ele leva a palavra de vida. E aquela morte teve que partir em retirada. E a vida volta para aquela jovem. Não pelas esmolas, não pelos vestidos, mas pelo propósito de Deus. Amém? Campanha de oração, atos do Espírito, ou atos do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra vai dizer em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. O que você sabe sobre o Espírito Santo? O que você entende sobre ele? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Ou você já teve intimidade com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo está conosco e foi prometido por Jesus. Só vai subir com a igreja. Mas tem sofrido junto conosco o Espírito Santo. Porque ele tem procurado lugar para operar, ele tem procurado pessoas para fazer com que elas se convertam. Mas muitos, até mesmo dentro da igreja, têm resistido sua presença, têm sufocado e não têm deixado ele agir. Às vezes o Espírito Santo diz: olha, eu quero usar você na palavra, e você não lê a Bíblia. Às vezes o Espírito Santo diz: eu quero usar você no louvor, mas uma outra voz diz: você tem uma voz muito feia. Então essas coisas vão começar a entrar para tentar tirar o seu foco. Pode ser próximo, pode ser longe. Pedro estava muito próximo de Jesus. Em um momento ele fala uma palavra de vida. Daqui a pouco Satanás fala por Pedro e Jesus o repreende. Então se você não vigiar, ou se vigiar o tempo todo,
Pode ser a nossa parentela, pode ser quem for. O momento que fala a bênção, mas de repente pode vir uma palavra que pode te matar. Se você não estiver cheio do Espírito Santo para repreender, você pode voltar atrás e deixar de fazer aquilo que o Espírito te manda fazer. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Espírito Santo é uma pessoa. Muito santo. Santo, santíssimo. Ele é o Consolador. O Espírito Santo é o nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso guia. Às vezes você vai para um determinado local, o Espírito Santo diz, não entra aqui. E de repente você entra, e logo mais na frente você vê que algo acontece. Se você estivesse naquele local, era morte. Ele sabe exatamente o que está acontecendo todos os dias, em todo segundo, em toda hora. Por isso que Ele está conosco como nosso guia. O Espírito Santo é aquele que cobiça contra a carne. O Espírito Santo cobiça. Em algumas versões bíblicas diz que Ele é aquele que cobiça. A carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. Amém? Então, Ele começa a cobiçar contra a carne. Se você entender a cobiça do Espírito, você vai começar a andar e vai perceber que tudo que é carne vai querer trazer você abaixo, vai querer levar você para baixo. Eu tenho percebido que, como a palavra diz, que a carne é fraca, e nós temos que entender isso, realmente a carne é fraca. Quantas coisas que eu vi hoje, algumas tragédias bem visíveis, eu pude contemplar a olho nu o quanto a carne é fraca e como ela se deteriora facilmente. O Espírito está pronto, e o Espírito Santo é uma pessoa, e ele está forte, ele é forte, ele não perde para a carne. O Espírito Santo ele é o autor da revelação. O Espírito Santo ele é a fonte das testemunhas. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é simples. O Espírito Santo é o poder que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Queridos e amados irmãos, estamos diante da campanha Atos do Espírito. E cabe a você beber do rio do Espírito. O Espírito Santo está disponível para toda a carne. Ele tem todo o poder, tanto para consolar, como para curar, como também para matar. O Espírito Santo mata, Vai aí. Talvez você não sabia disso. Vai lendo Bíblia, você vai ver. Atos do Espírito. Alguns que pensavam que iam mentir para ele. E caíram na mesma hora. Teve velório aí com 3 horas de relógio. Enterrado sem acompanhamento de filho e sem o choro da esposa. O Espírito Santo, quando ele mata logo de 2, viu? É só de um não. É só a pessoa não reverenciar a presença dele e mentir para ele, tentar enganar ele. Não estou aqui causando medo a você. Eu estou falando de um Deus poderoso que conhece a sua vida, que quer guiar você pelo caminho. Quando você não quer, você tem disciplina, você é disciplinado. Baseados em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, nós não fomos chamados para nos preocupar com a consumação dos séculos. Nós fomos chamados para nos preocupar
com o testemunho de Jesus, com o testemunho do Espírito Santo para essa geração. O propósito do Espírito Santo com você na igreja, o propósito do Espírito Santo com você neste mundo, o propósito do Espírito Santo com você sempre é e sempre foi dar testemunho do Senhor Jesus. O Espírito Santo nunca quis ser visto, ele nunca quis se aparecer, ele sempre mostra as pessoas, sempre guia as pessoas até Jesus. E o papel do Espírito Santo é consolar você, é mostrar para você que dentro de você tem um potencial, tem algo dentro de você, tem um leão dentro de você, que precisa ser despertado para que você vá ao verdadeiro leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. É necessário negar a nós mesmos. É necessário deixar o nosso achismo. É necessário deixar aquilo que muitas vezes entra dentro de nós e queremos saber mais do que os outros. Só nós sabemos, os outros não sabem nada. Não damos oportunidade às pessoas. Não vamos começar a julgar as pessoas. Não. Vamos olhar a sensibilidade do Espírito. Ele é simples. O Espírito Santo nos ensina como amar as pessoas e como conduzir as pessoas junto com Ele ao caminho da verdade. Como levar as pessoas até Jesus. Um gigante assolador, um homem sanguinário, por nome de Saulo, perseguia a Jesus, matando seus filhos, matando os profetas, matando homens e mulheres, prendendo, chicoteando, açoitando. Um homem que tinha tanto estudo, um homem que tinha vários diplomas, um homem que tinha tantos idiomas, um homem que tinha quantas coisas, mas lhe faltava o principal, o Espírito Santo. E naquele momento onde ele pede aquelas cartas para aqueles sacerdotes religiosos, ele sai em sentido a Damasco. E o versículo 3 diz que seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ei, eu quero falar com você, meu caro perseguidor. Seja você ateu, seja você macumbeiro, seja você quem for, seja você muçulmano, hoje estamos entrando na sua área. Porque eu creio que você vai ouvir essa palavra. Deus vai pegar você por dentro. Deus está à procura daqueles perseguidores, assim como Ele estava à procura de Paulo. E mudou a história deles. Deus vai começar a mudar a história de pessoas. O Senhor está procurando vocês, perseguidores. E digo mais, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor vai cercar vocês. Porque o versículo 3 diz que seguindo ele estrada fora, aproximaram-se de Damasco. Subitamente, uma luz brilhou ao seu redor. Ou seja, o Senhor cercou com a luz. O Senhor cercou o seu inimigo com a luz. Não adianta, você pode correr para os quatro cantos deste mundo. Você pode até matar quantas pessoas você matar. Se Deus está te chamando, você não escapa das mãos de Deus. Porque as mãos dele ninguém escapa. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele faz, porque Ele é Deus. E quero dizer para você, perseguidor, Damasco é logo ali, viu? Damasco está pertinho para você. Os matadores de cristãos, os matadores de sonhos, os doegues. Versículo 3 diz que a luz do céu brilhou ao seu redor. E quando a luz brilha, o perseguidor pergunta: quem és tu, Senhor? Ah, agora é Senhor, é? Agora está reconhecendo, é? Primeiro ele vai dizer: Yahvé é Deus. E depois ele fala do leão da tribo de Judá. Ele fala: eu sou. E depois ele fala: Jesus, a quem tu persegue. Acho que você não entendeu. Ele fala: eu sou. Lembra daqueles quando
quando Moisés conversava com ele, quando perguntarem quem me enviou lá, o que é que eu vou falar para eles? O que é que ele respondeu? Eu sou, te enviou. Deus Pai, Deus Filho tem um encontro com o perseguidor e cerca ele com o seu brilho. Deus tem uma cerca, não é cerca de trevas não. Deus cerca é com fogo. Esse ambiente está cercado é com fogo. Esse ambiente está cercado é com a unção, é com a presença. Aqueles que não têm intimidade logo enche os olhos de escama, se sente mal, quer ir embora, porque o Senhor está no seu lugar. O Senhor cercou o inimigo. O versículo 4 diz que ele caiu por terra. Daí ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que eu aprendo aqui, queridos? A união da igreja, a união da igreja de Cristo é tão íntima, que perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir Jesus. A união da igreja é tão íntima com o Todo-Poderoso e com o seu Filho e com o Espírito Santo, que perseguir o povo de Deus é perseguir Jesus. Você está pensando que você é qualquer pessoa? Muitas vezes nós limitamos a nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós somos, eu sou um coitadinho, eu sou assim, eu sou não sei o que. Irmão, olha para dentro de você, olha para o seu redor, olha para a palavra, olha para o que a palavra está dizendo, quem você é. Levante sua cabeça como um leão, porque essa autoridade o Senhor já te deu. Ele já liberou. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui ele baixa a bola. Nesse momento, Paulo identificou o Senhor, o qual ele procurava, que era o Javé e Jesus. Paulo, muito estudioso, aluno de Gamaliel. Se você procurar mais fundo, você vai ver que Paulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Davi. E eu creio que o Senhor tem muitas palavras para Davi, e o Senhor não deixaria que Paulo morresse sem cumprir aquela promessa que ele tinha feito a Davi. E o Senhor converte aquele homem para levar o evangelho do Senhor. O versículo 6 de Judas, o versículo 6 diz: Jesus dá duas ordens para aquele perseguidor. Primeiro, levanta-te. Segundo, entra na cidade. Quer dizer, ele não sabia o que ele ia fazer na cidade. Agora a história mudou. Ele saiu como mensageiro dos sacerdotes. Agora ele chega na cidade como mensageiro de Deus. Talvez você tenha saído de algum lugar com um pensamento, com um propósito, com um desejo. Mas no meio do caminho, Deus mudou a tua história. Deus mudou a sua vida. Deus transformou você. Deus mudou você de caminho. Então dirão o que convém fazer. Eita Deus. Versículo 9. O processo de libertação começa na vida de Paulo. 3 dias sem ver. Ele começava a olhar para os lados, a procurar as pessoas. E a primeira coisa que o Senhor toca é nos olhos dele. Agora, sem comer e sem beber,
É jejum de olho, é jejum de comida e é jejum de bebida. E agora ele vai orar. Talvez ele esteja pensando assim: mas nunca eu vou perseguir esse Deus. Agora posso até ser perseguido por ele, mas não vou perseguir mais. Ele vai encontrar com alguém, querido, que recebeu o poder do Espírito Santo. Ele vai encontrar com um discípulo. Ele vai encontrar com uma testemunha do Senhor. Em Atos 22:12 diz que Ananias era piedoso e tinha bom testemunho de todos os judeus. Isso não era fácil de conquistar. O versículo 10 diz: o Senhor chamou a Ananias. No versículo 11 ele diz: eis-me aqui. E o Senhor começa a dizer a Ananias: o endereço é esse. Talvez você esteja incrédulo para dizer que nunca viu Deus dar endereço. Eu não creio. Talvez você não creia em revelações, você não crê no poder de Deus. E aqui o Senhor está falando: eu sou Deus que faço, aconteço, eu firo, eu mato, eu faço porque eu sou Deus. Eu dou endereço, eu revelo o que eu quero na hora que eu quero. Vá na rua que se chama direita. Vá lá. Na rua que se chama direita, verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, disse, dispõe-te e vai à rua que se chama o quê? Direita. Na casa de quem? Na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o quê? Ele está orando. Ele está jejuando. Ele viu que não vale a pena perseguir Deus, vale a pena é andar com Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena pedir autoridade, pedir legalidade, é para Deus, não para sacerdotes. Vai à rua que se chama direita. E na casa de Judas procura por Saulo. Apelidado dele é Tarso. Ele está orando. Sabe o que Deus está falando aqui? Tu vai nesse endereço. Quando tu chegar lá na casa dele, sabe o que vai acontecer, Ananias? Ele está falando comigo. Mas pode chamar ele. Ele disse o que ele está orando. Orar é o quê? Falar com Deus. Vá lá, você vai ver que ele está falando comigo. E Ananias chegou lá. No versículo 17, Ananias entra na casa de Judas. Impõe as mãos sobre Saulo e fala do objetivo da sua vinda. Que era primeiro para recuperar a visão. E segundo, para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Queridos, o que eu aprendo aqui? Quem ganhou esse homem para Jesus? Quem foi que o evangelizou? Foi o próprio Jesus, que se encontrou com ele no caminho. Mas Jesus está dizendo: olha, sem intimidade com o Espírito Santo você não vai. É necessário que tenha intimidade com o Espírito. E como é que isso acontece? Com imposição de mãos. É necessário que os homens de Deus cheguem e ponham as mãos, recebam o Espírito Santo. Se você está com o seu coração aberto, você recebe. Dali para frente você vai começar com o seu ministério. Seja ele apostólico, seja ele qual for o ofício que você vai exercer. Mas você foi chamado para trabalhar no reino. E ali ele recebeu o Espírito Santo. O versículo 18 vai dizer primeiro: imediatamente lhe caíram dos olhos as escamas, ou algo como que escamas, parecido. Segundo, ele levantou e foi cheio do Espírito Santo.
E depois vai dizer que ele se fortaleceu no Espírito. Essa campanha de oração, de atos do Espírito, onde nós estamos olhando, estamos procurando, estamos conhecendo, estamos quadrilhando o Espírito para que nós venhamos ter intimidade com Ele, para que nós venhamos falar com Ele, para que nós venhamos fazer o que Ele quer, o que lhe apraz. Não o que nós queremos. Cuidado, porque os perseguidores, assim como perseguiram a Jesus, assim como perseguiram esses irmãos que estavam sendo perseguidos por Saulo, Estevão foi um dos que morreu através dos crimes de Paulo. E naquele momento onde Estevão estava ali mesmo para ser apedrejado, ele olha e vê aquele monte de pedras. Antes ali dele morrer, ele começa a interceder por aqueles irmãos, e ele fala para o Senhor não imputar aquilo a eles, porque eles não sabiam o que fazia. Estevão olha para eles, vê que eles estão endemoniados, mas de repente ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, e Jesus de pé dizendo: vem, vem filho, eu te espero. Em algumas passagens bíblicas você vai encontrar Jesus sentado, mas nesse momento Jesus está em pé esperando. As portas se fecharam na terra para Estevão, mas as portas do céu se abriu. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não teme a morte. Paulo sabia que ia morrer quando ele segue para Jerusalém, mas ele foi. Esse é o verdadeiro chamado, a vocação. Qual é o seu legado? O Espírito Santo te chama para deixar um legado na terra. Então você não pode mais ficar parado, mais ficar quieto, mais ficar da forma como você tem vivido. Você precisa navegar nas asas do Espírito, deixar Ele te conduzir como Ele quer. O versículo 20 diz que ele logo, olha só o versículo 20. Antes ele estava jejuando, ele estava ali orando. Processo de libertação. O versículo 20 vai dizer que ele está pregando. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. As cartas que ele levava era para essa igreja. Ele ia buscar os crentes. Agora ele está pregando na dita igreja. Quem é que faz isso? Quem faz isso? Quem tem esse poder? Se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Versículo 22. Saulo se fortalecia mais e mais e confundia os judeus que moravam em Damasco. O versículo 23 diz que os judeus perseguiam a Paulo e queriam matar. Irmãos, tem muita gente querendo nos matar. Tem muita gente querendo arrastar o nosso tapete, puxar para ver a queda. Tem muita gente torcendo para que a gente se dê mal. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo não vai deixar que nada disso aconteça, mas a igreja vai crescer, a igreja vai se fortalecendo no Senhor. O plano deles deu errado, pois Paulo ficou sabendo e reforçou a guarda. Aí, o seu redor ficava a guarda de dia e de noite. Eu quero concluir essa reflexão dizendo, querido, que mesmo você tendo se encontrado com Jesus, é necessário que você tenha intimidade, que você tenha experiência com o Espírito Santo. É necessário que você o conheça. Ananias era cheio do Espírito Santo e entra na casa e contagia aquela casa. E Saulo é cheio do Espírito. Saulo é curado. Saulo tem a vista recuperada. Essa campanha de atos do Espírito é para recuperar a vista de muita gente aqui. É para abrir os olhos de muita gente aqui, queridos. Essas escamas, elas têm que cair. Assim como o Senhor amaldiçoou
árvore e ela secou. Que o Senhor amaldiçoe nessa noite, em nome de Jesus, as escamas dos olhos, e elas sequem, e elas caiam, em o nome de Jesus. Você vai tornar a ver, você vai ver os frutos do Espírito, você vai ver o agir de Deus, você vai ver Deus agindo em você, você vai fazer o que Deus tem te mandado fazer. Saulo tem a vista recuperada. Depois que ele é cheio do Espírito Santo, queridos, ele começa a pregar. Ele está pregando a Jesus, a sinagoga, a qual ele ia perseguir. Saulo está com os discípulos. Depois que ele começa a pregar na sinagoga, ele vai juntar os discípulos em Jerusalém. Ele começa a andar. Ele começa a ser testemunha. E vai seguindo aquela etapa do Senhor, de cidade em cidade. Agora no versículo 27, Barnabé é que leva os discípulos e conta a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Ele começa a contar, olha, ele vinha para perseguir a igreja, e de repente apareceu uma luz, o cercou, ele caiu, e de repente naquele momento que ele caiu, ele ficou cego. Ele foi para a casa de Judas, chegou na casa de Judas, o profeta Ananias chegou lá, orou por ele tornou a ver, e de repente ele estava ali, naquele momento ali com Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, recebeu aquele batismo de fogo, ele ficou cheio da presença. De repente ele não aguentou mais aquela presença que estava dentro dele, e ele começou a levar a palavra de Deus. Porque quando você está cheio, você não aguenta ficar para você. Você só abastece um carro, você só enche o tanque quando você vai viajar. Nunca vi ninguém abastecendo um carro para ficar só na cidade, rodando, vai no centro e volta, vai no centro e volta. Você só abastece um carro, você só enche o tanque quando você quer queimar chão, você quer andar. E você vai correr. Então, se você está sendo abastecido nesses dias, se o seu tanque do Espírito está sendo cheio, é para você usar. É para você abrir a sua boca mesmo, é para você declarar palavra de vitória, palavra de bênção sobre as pessoas. Esse negócio pega, irmãos. Lembra do batismo no ônibus? Quantos lembram do batismo no ônibus? Quem viu aquele louvor? Esse negócio pega. A profecia veio. Ah, isso aí não é para mim não. Ah, olha, eu sou dono de uma frota de carro. Eu não ando de ônibus. Resumindo, ela deve estar doida. Outro dia liga o primeiro carro, o Espírito Santo não deixa o carro pegar. Vai para o segundo, o Espírito Santo não deixa. Vai para o terceiro, o Espírito Santo não deixa. E eu parece que fico imaginando ele chamando os empregados, traz essas chaves, tudinho aí. E ele começa a fazer teste. O Espírito Santo não deixou nem um carro pegar. Eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Ou seja, não vai se cumprir na minha vida. Tem gente que o Espírito Santo quer operar milagre na vida dele. Ele diz, eu não quero, não crê. Deus vai lhe pegar por dentro, vai mostrar que Ele é Deus. Deus vai te pegar por dentro, Ele vai te mostrar como Ele vai fazer um ribuliço aí dentro, e você vai sair no reteté. E digo mais, no meio de todo mundo, onde você tinha vergonha, para todo mundo ver, e você ainda vai dar glória a Deus. De repente, passa o ônibus, os táxis passam cheio. Aí o ônibus passa, está cheio, ele não vou. Vem outro, cheio, não vou. Vem outro, está cheio, não vou. De repente passa um vazio. Eita, é nesse aqui que eu vou. A empresa é perto, não dá para... Não vai acontecer não. Ele entra no ônibus, chega mais na frente, o ônibus que passou cheio quebra. Aí agora ele esquece da profecia, está dando glória a Deus. Aleluia. Eita, culto gostoso. De repente, pau! O Espírito Santo pegou ele por dentro. Ele começou aquele negócio dentro do ônibus. Eita, meu Deus. E olha para um lado, olha para outro, aquele homem marchando, aquele homem pulando, aquele homem falando mistério, aquele homem no reteté de Jesus. E o povo olha assim, motorista, esse homem tem que sair daqui. Está falando ali que ninguém entende. E quando a gente diz que ele leva choque.
Aqui dentro ele não pode ficar. O motorista para o ônibus para condenar. Vamos botar ele para fora. Chama o guarda. Bora, bota ele para fora. Vamos triscando ele tomando choque. Outro vai empurrando aqui com um papel, uma outra coisa, um plástico, para não tomar choque. Quando ele desce, chama o guarda, leva esse homem. O guarda olha para ele, o guarda começou também, cai no reteté, o povo começaram a se benzer. Esse negócio pega, e pega mesmo, irmão. Porque o guarda também era batizado com o Espírito Santo. Pega, porque foi liberado para toda a carne. Esse negócio pega, ele vai pegar você. Vai. Quero fechar com o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. As cadeiras não estavam vazias, lá não tinha cadeira vazia. O povo crescia também em número. A unção era grande, a multidão cresceu, o número de pessoas era grande, no conforto do Espírito Santo. O que muitos acham desconforto no Espírito Santo. Talvez se ele saísse da terra hoje, muitos não sentiam falta dele, porque ele é ignorado. O Senhor vai pegar você por dentro. Vamos mexer o negócio aqui. Bora se mexer aqui, mano. Fica de pé, para parecer que está acabando. Vai, fica de pé. Aleluia. Dá uma espreguiçada aí. Vai. Manda esse sono embora. Em nome de Jesus. Amém? Assim, ó. Na esticada aí. Irmão Benedito, tem uma mesa profética aqui. Fica de pé nessa ponta aí que eu fico daqui. Para frente para cá. Os irmãos vão ficar de frente para a mesa. Esse negócio aqui é uma mesa, viu? É no reino do Espírito que está acontecendo. Amém? Os irmãos vêm para cá, fica nessa linha aqui, ó, dessa linha, dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Certo? Pode manter a distância, ok? O espaço é grande. Mantenha a distância. E nessa posição dessa mesa, essa mesa, ela tem os pães da presença do Espírito. E nessa posição, você vai começar a pedir ao Espírito Santo: eu quero ser cheio. A sua oração é essa: eu quero ser cheio. Quantos estão entendendo essa palavra? Você precisa de experiências com o Espírito Santo. Nós vamos ouvir um louvor. 2 minutos depois que esse louvor estiver tocando, você vai bradar, gritar mesmo, pedindo o Espírito Santo: eu quero ser cheio. Irmãos, é para abrir a boca, pelo amor de Deus. Se você quiser o Espírito Santo, se você quiser, não se preocupe se você sair pulando, se você sair gritando, se você sair sapateando no meio da igreja. Deus vai pegar você por dentro, mas a sua experiência com o Espírito Santo você vai ter. A sua experiência com o Espírito Santo, queridos, você vai ter. Ei! Ei! Tu és bem-vindo. Teu templo, teu sacrifício. Cante, cante, cante. Vem queimar em mim. Ei! Teu sacrifício, o teu altar. Passeia por a mesa, Espírito Santo. Passeia por a mesa, Espírito Santo. Passeia na tua mesa. Passeia na tua mesa. Coma o pão da presença. Coma o pão da presença. Eu não posso ficar
diante da tua glória. Ei! Eu não posso. Já tem gente se tremendo. Pega, Espírito Santo. Pega ele, pega ela. Pega, Espírito Santo. Pega por dentro. Pega por dentro, Espírito Santo. Teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Eu sou o teu tempo, o teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Pede pra ele, igreja. Pede pra ele, igreja. Toca, Espírito Santo de Deus, com o teu poder, com a tua chegada sobre os teus filhos, com a tua mão poderosa. Tu és fiel para cumprir o batismo de fogo, que vai transportando, que vai trazendo vida, que vai renovando, que vai transformando, que vai enchendo, que vai trazendo o fogo do teu Espírito sobre os teus filhos, o fogo do teu Espírito. Enche, 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 enche. Seja cheio da presença, seja cheio da presença, seja renovado com ele, seja cheio dele. Receba o poder dele, receba o poder dele, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Receba o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito. Senhor Deus de Abraão, Receba o poder do Espírito para ser testemunha. Isaac de Israel, Receba o poder do Espírito para ser testemunha. hoje que tu Receba a presença dele para ser testemunha. eu sou o teu servo, Seja cheio agora. que conforme a tua Seja cheio agora. todas estas coisas. Seja cheio agora. Senhor, Seja cheio agora. que este povo, Seja cheio agora. Senhor, Ei, és Deus, agora, e que tu, em nome de Jesus, você que está na live, seja cheio agora. então caiu Receba a presença do Espírito Santo aí onde você está. Receba a presença do Espírito aí na sua casa. caíram Receba a presença do Espírito aí onde você está do outro lado. Não importa a sua cidade agora, receba a presença dele. Receba a unção dele. Seja cheio. Lamasteria canta lamassou. Lamamestoria canta lamarra. Lamamestoria canta lamassoria canta lamarro. Cheio, 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 cheio. Seja tomado pelo Espírito. Seja cheio pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito. Unção com intrepidez. Unção com intrepidez. Assim como o Senhor transportou, Pai, a Filipe, a Pedro, meu Deus, os teus discípulos. Transporta o teu filho da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa presença do Senhor, você leve ela para onde você for, ela está com você. Essa nuvem de glória, coma da presença, coma da presença. Você está na mesa do Espírito Santo, você está na mesa do Espírito, você está na mesa do Espírito, você está na mesa da presença. Coma, coma, coma da presença. Seja cheio, seja cheio. Seja transportante da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E esse mover. Recebe a presença dele sobre a sua vida. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por teu agir aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua mão poderosa, ter arrancado de nós aquilo que não te agrada e conduzido as nossas vidas pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos convencido do pecado. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder que está sobre nós.
Obrigado pela ousadia do Espírito sobre a casa do teu povo. Obrigado, Espírito Santo, pelos teus cuidados. Eu sei que os teus gemidos são inexprimíveis. Eu sei que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis sobre cada um de nós, pelas nossas vidas, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis. Espírito Consolador, Espírito Intercessor, Espírito nosso guia, o que cobiça contra a carne, autor das testemunhas, fonte da revelação, Espírito sensível, Espírito simples, Espírito de poder, Espírito que convence. Deus, 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 é o teu Espírito que nós reverenciamos nesta noite. Quem crê, aplauda o Rei da Glória nesta noite, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Que Deus te abençoe, cuide da sua vida e seja fortalecido da presença todos os dias, em o nome de Jesus. Essa mesa, ela está à sua disposição, a mesa da presença do Espírito. Está tudo pago, só basta você colher, só basta você pegar. Já foi tudo pago, a conta está paga, o alimento está aí. Só depende de você se servir e botar o tanto que você quiser. Amém? Amanhã, às 19h30, estaremos de volta. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graça e paz do Senhor. Fique em paz.